Boa noite. Mais um ataque a banco assusta moradores de um município do sul do estado. Houve confronto, um assaltante morreu e um policial ficou ferido. Olha, a gente está bem assustado mesmo. Violência também na Serra. Um homem é executado na rua no meio da manhã. Uma mulher que estava com ele ficou ferida. Na região central, uma comunidade se junta e viabiliza um sistema de câmeras de monitoramento sem custo para os órgãos públicos. Um símbolo farroupilha é compartilhado por representantes de 30 regiões. A chama crioula foi distribuída a tradicionalistas esta manhã. Movimento nas estradas aumenta por causa do Dia dos Pais e a Polícia Rodoviária alerta para trechos mais perigosos. O RBS Notícias está começando. Mais uma vez, moradores de uma cidade do interior do estado acordaram com barulho de explosões e tiros durante a madrugada. Era mais um ataque à agência bancária, desta vez em Canguçu, na região sul do estado. Os criminosos ainda não foram presos. Esse é o segundo assalto a caixas eletrônicos em pouco mais de um mês em Canguçu. A gente fica com medo, né? Porque Canguçu é uma cidade pequena, nunca ninguém espera que vai acontecer tanta coisa assim. O ataque à agência bancária foi por volta da 1h da manhã. Para roubar o dinheiro, os bandidos usaram explosivos. Ao mesmo tempo, um outro grupo de criminosos incendiou um carro em frente ao quartel da Brigada Militar para dificultar a saída dos policiais. 3 pessoas foram feitas reféns e usadas como escudo humano. Olha, a gente está bem assustado mesmo. A turma de Canguçu, não só os bancos, que já foram 2 vezes assaltados. A comunidade está muito assustada. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a Polícia Civil. Um dos policiais foi baleado. Era muito tiro, mais 200 tiros. 40 minutos de tiro. E o que o senhor fez nesse tempo? Deitei, me deitei. Fazer o quê? Depois, eles vieram pela BR-392 e entraram nesse posto de combustíveis para tentar abastecer o veículo. Os seguranças daqui reagiram e atiraram contra os criminosos. Um deles morreu. Posteriormente, eles continuaram a fuga e, como estavam com pouco combustível, abordaram um veículo da concessionária de pedágio aqui da região, roubando este veículo. Foram até um pedaço da estrada, novamente na direção de Encruzilhada do Sul, onde decidiram novamente fazer uma troca. Pararam ao lado das margens da BR, onde tinham residências na área rural, invadiram uma dessas residências e obrigaram a pessoa responsável pela casa a dar a chave do carro, roubando este veículo e continuando o seu processo de fuga na direção, em princípio, de Encruzilhada do Sul. O policial militar baleado durante a fuga dos criminosos passa bem. Em Caxias do Sul, na Serra, teve uma execução no meio da rua hoje de manhã. A cidade vive uma onda de violência, mesmo com reforço no policiamento. 2 homens atiram no casal. O homem morre na hora. A adolescente foge, é perseguida e baleada. Ela está internada no hospital sem risco de morte. O crime foi hoje, às 10h30 da manhã, num bairro afastado do centro da cidade. A insegurança aqui no bairro é total, né? A gente anda na rua, mas tem que estar se cuidando com medo, né? A suspeita é a mesma da maioria dos casos de assassinatos em Caxias do Sul neste ano. A gente já sabe que tem vinculação eventualmente com algumas facções, então com certeza tem alguma ligação com o tráfico de drogas também, que tem sido a maioria dos casos aqui na cidade, né? Há pouco mais de uma semana, 6 pessoas foram assassinadas no intervalo de 40 minutos em 3 bairros diferentes. A polícia suspeita de ligação entre os casos. Um adolescente de 17 anos está apreendido. Ele é suspeito de participação na chacina em que 4 pessoas foram mortas, entre elas uma grávida de 8 meses. Nesse ano, Caxias do Sul já registra 85 mortes violentas. Na última semana foram 4. 2 homicídios e 2 latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Esses últimos 4 casos aconteceram depois que a polícia começou uma operação para combater os assassinatos na cidade. 20 policiais do Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre, treinados para atuar em áreas de conflito, fazem patrulhamento e revistas em bairros. Os locais foram definidos de acordo com o índice de assassinatos.
e principalmente para evitar que novas chacinas, né, que novos homicídios praticados por grupos rivais na briga do tráfico aconteçam. Mesmo com policiamento reforçado, depois do crime desta manhã, os moradores estão assustados. É demais, isso aí não dá mais para estar acontecendo essas coisas aqui. E ninguém está resolvendo isso aí. Eu não sei o que vai acontecer ainda se não tomar uma providência. A polícia apreendeu 3 menores e prendeu um homem suspeitos de participação no crime. 2 adolescentes seriam os autores dos disparos. O outro menor e o homem teriam ajudado na fuga. A seguir, você vai ver que uma comunidade viabilizou um sistema de câmeras de segurança sem custo para os órgãos públicos. Uma ação comunitária em São Gabriel criou um sistema que ajuda a polícia a controlar a ação de criminosos. São câmeras de monitoramento das casas dos moradores que compartilham as imagens com a polícia. A casa do seu Elisandro é vigiada por câmeras de monitoramento. Ele consegue ver as imagens e ainda acessar pela internet de qualquer lugar do mundo. Eu tô dentro de casa, vejo algum barulho na rua, tu só pega acesso ao telefone, tem as imagens na hora, em tempo real, sabe o que está acontecendo. Como uma das câmeras mostra imagens da rua, o Elisandro resolveu liberar o acesso à Brigada Militar. Assim como ele, outras 100 pessoas resolveram ceder as imagens das suas câmeras particulares para o sistema de monitoramento de São Gabriel. É uma forma de manter a cidade toda sendo vigiada pela polícia 24 horas por dia, sem precisar de investimento público. A cada câmera que nós tiver a mais, é um olho a mais que está auxiliando a segurança pública, né? Então ele é como se tivesse realmente um policial em cada ponto daqueles ali. A Brigada Militar não precisou investir nada. Os policiais que já ficavam aqui atendendo ao telefone, agora também ficam de olho nas câmeras e podem saber em tempo real se tem ocorrência em andamento. O policial vê a imagem, vê o que está acontecendo e já aciona a viatura que está mais próxima para atender a ocorrência. A ideia de aproveitar as câmeras particulares foi desse empresário. Quem tem interesse em colaborar só precisa disponibilizar as suas câmeras de segurança. Uma casa auxilia a outra e cada um vai colocando a sua câmera e nós vamos fechando a cidade. O projeto começou há 6 meses. Desde então, a polícia já conseguiu resolver a maioria dos crimes investigados graças às imagens das câmeras de segurança. Conseguimos elucidar furtos, roubos, serviram essas imagens geradas pelos sistemas tanto para a prova de homicídios, tráfico ilícito de droga, acidentes de trânsito. Além disso, em algumas ruas da cidade, a Brigada Militar diz que os crimes chegaram a diminuir 80%. Com câmera é melhor porque a gente está aí, sabe, né? Que estão filmando. A Prefeitura de São Gabriel disse que tem um projeto para investir junto com a iniciativa privada e vai doar algumas câmeras de segurança. Numa sessão que durou mais de 12 horas, os vereadores de Não Me Toque cassaram por 6 votos o mandato do prefeito Armando Carlos Ros, do Progressistas. A votação aconteceu na noite passada. 3 vereadores não compareceram. Armando Carlos Ros é acusado de assédio sexual por 3 ex-servidoras. Ele foi gravado por uma delas que denunciou o caso à polícia. O prefeito estava afastado temporariamente há quase um mês por ordem judicial. Ele disse que não teve espaço para a defesa durante a sessão e que vai tomar atitudes diante da decisão da Câmara. A seguir, movimento nas estradas aumenta por causa do Dia dos Pais e a Polícia Rodoviária chama a atenção para trechos mais perigosos. Sete pessoas morreram em 6 acidentes em rodovias do estado neste fim de semana em que se comemora o Dia dos Pais. Esta é a segunda data do ano mais violenta no trânsito. Por isso, quem viaja precisa redobrar a atenção. É pouco tempo e muito movimento. Quem encara o trânsito nesse fim de semana deve estar alerta para o aumento dos riscos. O Dia dos Pais já é a segunda data festiva com o maior registro de mortes no trânsito gaúcho. E em 2017, o número de vítimas fatais aumentou com relação ao ano anterior. A média foi de uma morte a cada 3 horas e 25 minutos, 7 por dia. Só o Dia das Mães registra um número maior. Esses acidentes aconteceram principalmente nas rodovias, 40% nas federais e 31% em estaduais.
As mais perigosas foram as BR-116, 386, 290 e 285. Nas cidades, o maior número de vítimas fatais foi registrado em Porto Alegre, depois Passo Fundo, Rio Grande e Pelotas. Os dados do Detran mostram ainda que à noite o trânsito é mais perigoso, concentrando o maior número de acidentes. E com pistas molhadas em várias regiões do estado, o alerta é para a dificuldade de frear em condições assim. A gente recomenda, que o motorista, antes de colocar o veículo na estrada, ele verifique primeiro o sistema de iluminação e o sistema de pneus, bem como também verificar se todos os ocupantes do veículo estão com cinto de segurança. O reforço da fiscalização na Operação Viagem Segura se estende até a meia-noite de domingo. Com a expectativa de trânsito complicado na região metropolitana, outra recomendação é ter muita calma. Quem vier de perto, saindo de tarde, pode enfrentar algum congestionamento, principalmente nas rodovias que trazem o interior, 386, 116 e 290. Daí, pegou congestionamento? Não tem jeito. Paciência, vem devagar e vem com calma, nunca forçando ultrapassagem. É quase que impossível evitar o congestionamento amanhã. Domingo, após as 17 horas, nessas 3 rodovias que trazem no interior, sempre temos congestionamento. Se puder deixar para viajar tarde da noite, com atenção, faça isso. Se não puder, venha de manhã. Se for almoçar com os pais, venha com calma, não beba e venha descansado. Um dos momentos mais marcantes e que dá início às comemorações farroupilhas aconteceu esta manhã em Iraí, no norte do estado. A chama crioula foi distribuída para representantes de 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul. A emoção e o orgulho de quem ama e respeita o lugar onde vive. Sentimentos compartilhados pelo Ivocir, que dedica boa parte da vida ao tradicionalismo. E faz questão de repassar para o afilhado, que ainda vai entender o que tudo isso representa. Um orgulho imenso, né? Porque uma tradição, sim, tem que cultivar sempre, né? E, a criança, né? Trazer. Quase 1000 cavalarianos das 30 regiões tradicionalistas aqui do estado participaram da cerimônia de distribuição da chama crioula. Um ritual que se repete há 71 anos e que é considerado um dos momentos mais importantes do tradicionalismo. É um ato em homenagem àquele ato de setembro de 47, onde Paixão Cortes, através do simbolismo da retirada da pira da pátria, daquela centelha, e conduzindo ao Colégio de Castilhos, deu início a esse movimento. É uma cultura única no mundo, então eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando e sempre reafirmando esse orgulho de ser gaúcho. Ano que vem, o acendimento e a distribuição da chama acontece no município de Tenente Portela, no noroeste do estado. O domingo deve ter sol em todas as regiões. Pode ter um pouco mais de nuvens no litoral, mas sem chuva. E a área com possibilidade de geada no amanhecer é menor, só partes do norte e da serra. O dia ainda começa com temperaturas baixas, mínima de 8 graus em Bagé e em Caxias do Sul. Mas à tarde deve ser mais agradável, com máxima de 20 em Porto Alegre e 22 em Uruguaiana. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter entra em campo na segunda-feira contra o Fluminense. Já o Grêmio enfrenta o Vitória amanhã. E a dupla Grenal tem motivos diferentes para se preocupar. No vai e vem do aeroporto, o futebol tem passagem garantida por aqui. O desembarque tão aguardado para o Inter, do atacante peruano Paolo Guerreiro, tem previsão para o início da semana que vem. Ídolo no seu país. De muita qualidade. Mas o embarque está marcado para amanhã. Os colorados vão para o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. O time está no G4 e, dependendo dos resultados de Flamengo e São Paulo, pode acabar a rodada como líder. Hoje estamos em terceiro lugar, então já acaba sendo mais visado. As outras equipes acho que já começam a ter mais cuidado com o Inter também. Do lado do Grêmio, o compromisso é em casa. Agora, é claro que o time está com a cabeça na viagem da semana que vem para decidir as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. Mas antes, tem que entrar em campo na Arena. Titulares preservados. Será dos reservas a missão de encarar o Vitória amanhã pelo Brasileirão. Na última rodada, eles deram conta e venceram do Flamengo por 2-0. No treino de hoje, uma conversa com cara de despedida. O atacante Hernani Brocador negocia com o Sport Recife.
O Grêmio é o quarto na tabela, 2 pontos atrás do rival Inter. O revezamento é bom porque o Renato dá oportunidade para todo mundo, mas a gente não tem essa de prioridade. A gente vai entrar amanhã com tudo para conseguir os 3 pontos. Que as chegadas e partidas da dupla Grenal sejam tão boas quanto esse abraço. Você vai ver logo mais no Jornal Nacional que uma bala perdida atingiu uma paciente dentro de um hospital em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma boa noite e um feliz Dia dos Pais.